Neste momento, eu peço licença para adentrar a sua casa, o seu lar, o seu comércio e o seu estabelecimento. E peço ao Criador que envie a tua santa palavra, que é a revelação para falar no fundo do coração dos seus predestinados. Na mensagem de hoje, nós gostaríamos que você nos acompanhasse no livro do 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, pelo Eterno, pelo Criador, para não sermos condenados junto com o mundo. Quando nós falamos do julgamento, nós estamos falando do auto-julgamento. Esse julgamento nosso, se nós julgamos a nós mesmos e não o próximo, porque julgar o próximo é muito fácil e até apreciativo. Mas quando nós julgamos a nós mesmos, nós chegamos à conclusão que o auto-julgamento tem levado muitos de nós a conhecer a verdade e conhecer a salvação. Quando nós julgamos o auto-julgamento, nós não podemos esquecer de uma passagem na Bíblia que fala da oração do publicano e do fariseu. O publicano chegou para fazer a sua oração diante do Pai, baixou a sua cabeça e dizia: Pai, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável de um pecador e eu preciso do seu perdão na minha vida. Essa é um auto-julgamento que ele fez de si próprio. Porém, o fariseu, que também estava ali orando, ele batia no peito e dizia: dou graças a Deus, porque eu não sou como você, pecador, beberrão, mentiroso, incrédulo, adúltero. Eu pago dízimo, eu tomo a ceia, eu faço tudo de acordo com a lei.
eu sou santo, eu não preciso da misericórdia do Pai, porque eu já estou me justificando, eu estou me julgando a mim mesmo, que eu já estou salvo. Eu sou batizado, eu pago o dízimo, eu tomo a ceia, eu vou na igreja, eu canto, eu bato palma, eu oro, eu não preciso de mais nada. Eu estou me justificando que eu não preciso do perdão do Altíssimo, porque a minha pessoa tem a capacidade de alcançar a salvação. Este é o pensamento do fariseu, que por fora é como um sepulcro caiado, tudo bonitinho, mas por dentro é cheio de osso e de imundícia. E nós vemos que esse publicano, ele não se achava mais do que os outros, porque ele se humilhou na presença do Pai. Ele se humilhava pedindo que o Pai tivesse misericórdia dele. Assim como eu peço que o Pai tenha misericórdia de mim e da minha família. Assim como você que está me assistindo também deve pedir misericórdia ao Pai, que tenha misericórdia de você e da sua família. Mas nós também não podemos esquecer do fato dos dois ladrões que foram crucificados ao lado do Messias, do Salvador. Um dizia: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te mesmo. Desafiando, se justificando, blasfemando. Enquanto o outro dizia: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Porque ele sabia, mesmo ele não sendo uma pessoa obediente, mesmo ele não sendo batizado, não pagava dízimo, não tomava ceia, não cantava no coral, não fazia milagres e prodígios, mas ele já tinha ouvido falar a respeito do Salvador. E lá no interior do coração dele, ele sabia, ele tinha certeza que aquele homem que estava ali, sendo crucificado ao seu lado, era um inocente. Ele merecia a morte que teve, porque ele reconheceu que ele era um pecador. Mas naquele momento de precisão, de necessidade, de humildade, vendo a morte diante de si, então ele se clama, ele se humilha e diz: mestre, lembra-te de mim, lembra de mim, porque eu sei que o Senhor era inocente, eu sei que o Senhor foi crucificado para que o Senhor comprasse a minha salvação com o teu sangue inocente que foi derramado naquela cruz. Eu creio, eu confio, eu acredito que na sua morte a minha liberdade de poder herdar a vida eterna foi paga, muito caro, foi pago com sangue. Então, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o mestre disse para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele ladrão, aquele malfeitor que estava ali na cruz, na mesma situação, ele reconheceu, ele fez um julgamento entre ele e o Salvador. Ele sabia que ele era culpado, mas ele tinha certeza absoluta que o Salvador era inocente e não podia pagar por aquilo ali. Mas se nós voltarmos um pouco atrás na história,
Lá quando Elias estava no Monte Carmelo e o rei mandou 50 soldados buscar Elias vivo ou morto. Aqueles 50 soldados chegaram e disseram para Elias: se tu és homem de Deus, desce e venha conosco. Desafiou a palavra, desafiou um profeta do Altíssimo. E Elias então respondeu: se eu sou homem de Deus, conforme vocês estão falando, que desça fogo do céu e consuma vocês. E naquele momento desceu fogo do céu e consumiu a todos. O rei, quando ficou sabendo, mandou mais outros 50 buscar Elias vivo ou morto. E eles chegaram lá com aquele peito estufado, com aquele orgulho, com aquela prepotência, e disse: o rei mandou nós te levarmos vivo ou morto, homem de Deus. E Elias novamente disse: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem do eterno, profeta do eterno, conforme vocês estão dizendo, que caia fogo do céu e os consuma a todos. Desceu fogo do céu e consumiu a todos. O rei ficou aterrorizado e mandou mais 50. Porém, esses terceiros 50 que foram lá, chegaram lá com humildade, se humilharam diante do homem de Deus, que era o profeta Elias. E Elias foi com eles. Elias foi com eles. Por quê? Porque eles fizeram um auto-julgamento. Se nós falar com esse homem da mesma maneira que os outros falaram, nós vamos ser consumidos pelo fogo. Então vamos ser brando, vamos ser humilde, vamos ser cauteloso com esse homem, para que nós não venhamos a perecer da mesma maneira dos outros 100 que morreram queimados pelo fogo. E assim foi feito. Eles foram, Elias foi com eles. Mas se nós voltarmos mais atrás no Evangelho, lá na época de Caim e Abel, o Abel fez um sacrifício mais agradável ao Pai. Por quê? Porque o Abel sabia que sem o derramamento de sangue não poderia haver a remissão de pecados. Abel sabia, porque ele fez um auto-julgamento, e aquele sacrifício que Abel fez ali representava, era a sombra do sacrifício no futuro que o Messias, que o Salvador faria, derramando o seu sangue inocente para pagar as nossas dívidas, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, nós precisamos fazer um auto-julgamento, voltando agora para o Novo Testamento, aonde Paulo diz: examinai a si mesmo, e assim coma deste pão que desceu do céu. Mais um auto-julgamento. Nós vemos a chamada ceia dentro dos templos do sistema denominacionais, um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, e o líder religioso diz: examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão feito na padaria da vovó, feito no mercado Canção, feito no mercado da esquina, e tome um golo desse suco de uva Maguari. Examine-se a si mesmo se você é digno de comer um pedaço de pão e beber um suco de uva. E é por esse e por outros motivos
que dentro do sistema religioso tem muitos irmãos que estão doentes, estão mortos, porque não sabem distinguir o corpo do cordeiro, porque não sabem examinar, saber o que é o corpo. Eles acham que o corpo é aquele pedaço de pão fermentado feito na padaria, quando na verdade nós vimos que o pão verdadeiro é descido dos céus, o pão que dá vida aos homens e às mulheres. Mas, infelizmente, aqueles irmãos e irmãs que examinam pela doutrina da religião, que fazem aquele exame de consciência baseado em doutrina de homens, formulários, escolas dominicais, estatuto, dogmas, não estão se examinando, se auto-julgando de acordo com aquilo que o Messias deixou registrado para nós. Por quê? Porque no julgamento religioso, as pessoas comem e bebem qualquer doutrina que o líder fala para ele pega aquela doutrina e come. Ele está se alimentando, ele está bebendo daquilo ali. Eles não conseguem distinguir o que é o pão descido do céu e o que é o pão, o que é o corpo de Cristo. Porque eles comem e bebem não para a salvação, mas comem e bebem para a sua própria condenação. Você que come o pão da padaria e bebe o suco de uva, não distinguindo o corpo do Messias, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Porque o corpo do Messias não é um pedaço de pão da padaria. O corpo do Messias é a igreja, é a noiva do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, que foi lavada pela palavra, que foi comprada e paga com o sangue do Cordeiro. Esse que é o corpo de Cristo, a igreja, os escolhidos, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem à palavra do Eterno e do seu Filho, o Salvador. Mas eu quero deixar bem esclarecido aqui, porque tem algumas pessoas que infelizmente ainda são cegos, ainda são surdos e ainda estão engatinhando, estão mamando, não conseguem digerir um alimento mais sólido. Eu não estou aqui acusando ninguém. Eu não estou acusando ninguém. Eu simplesmente estou transmitindo a palavra. E como já foi dito em outros vídeos meus, a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. E a palavra habitou entre nós. Portanto, a palavra não é a Bíblia. A Bíblia é um livro. A palavra é o Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas quando nós tocamos nessa situação, nós sabemos que já foi profetizado que chegaria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Mas esse tempo chegou. E hoje o que eles estão fazendo dentro de um sistema religioso? Estão acumulando doutores que falam e que falarão coisas agradáveis,
provocará comichão no vosso ouvido, a vitória é sua, você vai para o céu, Deus tem uma bênção na tua vida, Deus mandou falar para você, Deus mandou profetizar para você, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Quem é que fala isso? São os doutores, os teólogos formados em teologia, escatologia, são esses que falam o que você quer ouvir, mas não falam a verdade. E por eles não falarem a verdade, você continua sendo escravo de um sistema religioso. E eu pergunto, como que você vai se salvar? Como que você vai se salvar ouvindo mentira e mentindo? Como você vai se salvar adulterando? Como você vai se salvar idolatrando ídolos, idolatrando homens, idolatrando dinheiro? Como que você vai se salvar roubando dos órfãos, as viúvas, os aposentados nos dízimos? Como que você vai se salvar cobiçando a mulher do próximo, o marido da próxima? Como que você vai se salvar enganando as pessoas? Faz um julgamento entre você. Veja entre você se você está praticando essas coisas ou não. Porque se você estiver praticando, é o momento exato de você pedir ajuda, pedir o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Porque você, meu irmão e minha irmã, e eu também, nós seremos julgados pelo que nós somos hoje. Se eu morrer agora, eu vou ser julgado lá no futuro pelo que eu sou hoje. Se você morrer agora, mentindo, roubando, adulterando, enganando, você vai ressuscitar roubando, mentindo, enganando e tapeando as pessoas. E como que você vai se salvar se você está contaminado diante do Eterno? Então você vai ser julgado pelo que você é hoje. Se você é limpo, procure se limpar mais. E se você é sujo, se suje mais. Porque o julgamento começa pela casa de Deus, pela casa do Pai, que somos nós. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você está pronto, preparado para ser julgado pelo Eterno? Não é pelo um juiz aqui da terra, não. É pelo Eterno. Você tem certeza que você não será condenado como o mundo será condenado? Você tem certeza que você vai ser julgado, mas você não será condenado junto com o mundo. O mundo será condenado e você será salvo. Você tem plena certeza disso? Por que eu faço essa pergunta? Para que você faça uma avaliação dentro do seu coração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Cordeiro. Isso foi dito pelo próprio Salvador. Tu és Pedro, sobre essa pedra, essa rocha que é o Messias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é uma igreja de pedra. A igreja é você, você é o templo do Espírito Santo. Mas as portas do inferno estão prevalecendo com você. Olha a situação da sua família. Olha a situação da sua esposa. Olha a sua situação diante do Pai. Olha o que os seus filhos estão fazendo para você. Veja a maneira com que os seus filhos tratam você. Olha o caminho que os seus filhos estão trilhando. Olha o que os seus filhos têm trazido para dentro da sua casa. As portas do inferno, o mal, está prevalecendo sobre você, contra você. Você é a igreja. E você não consegue se livrar, não consegue resistir, porque você não tem o Espírito Santo do Pai. Porque se você tiver o Espírito Santo do Pai,
As portas do inferno não prevalecerá contra você e nem contra a sua família. Meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, me vendo, me ouvindo, você é a igreja. E o inferno, o mundo, o mundanismo, as drogas, o álcool, a prostituição, a mentira, o adultério, todas essas coisas estão entrando dentro do seu lar. Está prevalecendo sobre você e sobre a sua família. O mal está estacionando dentro da sua casa e você está sozinho. Mas se você clamar, pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, se você suplicar ao Pai que envie o Espírito Santo sobre a tua vida, então você vencerá. Desperta, tu que dormes. Desperta, você que está dormindo dentro de uma organização religiosa e não está vendo os sinais acontecendo debaixo do teu nariz. Desperta, tu que dormes, porque o Pai vai te revelar a sua palavra. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Que o Eterno abençoe você e a sua família.